Hoje trago para vocês mais um caso real neste canal. O caso do assassino do alfabeto. Um enigma criminal que atravessa décadas. Na década de 1970, uma série de crimes chocou o estado de Nova York, nos Estados Unidos, e permanece até hoje como um dos mistérios não resolvidos mais inquietantes da história criminal americana. Conhecido como o caso do assassino do alfabeto, o episódio envolve o assassinato de 3 meninas, cujos nomes e sobrenomes começavam com a mesma letra, um padrão que chamou a atenção de investigadores e da opinião pública. Os crimes ocorreram entre 1971 e 1973, na região de Rochester. As vítimas foram Carmen Colon, de 10 anos, Wanda Wolkowicz, de 11, e Michelle Maenza, também de 10 anos. Em comum, além da trágica idade, havia o detalhe peculiar que viria a batizar o caso. Todas possuíam iniciais repetidas, CC, WW e MM. O primeiro caso aconteceu em novembro de 1971. Carmen Colon desapareceu enquanto caminhava para uma aula de dança. Seu corpo foi encontrado 2 dias depois, em uma área isolada. A cena indicava que ela havia sido vítima de violência e os indícios sugeriam um crime premeditado. Menos de um ano depois, em abril de 1972, Wanda Wolkowicz desapareceu após sair de casa para ir a uma loja próxima. Seu corpo foi encontrado dias depois, também em um local afastado. Assim como no caso anterior, havia sinais de que a vítima havia sido atraída ou enganada pelo agressor. O terceiro crime ocorreu em novembro de 1973. Michelle Maenza desapareceu após sair de casa para visitar uma amiga. Seu corpo foi encontrado posteriormente em uma área rural. Novamente, o padrão se repetia. Uma criança, um desaparecimento aparentemente sem testemunhas diretas e um desfecho trágico. A repetição das iniciais das vítimas levantou uma hipótese inquietante. O assassino poderia estar escolhendo deliberadamente suas vítimas com base em seus nomes. Embora essa teoria nunca tenha sido confirmada oficialmente, ela contribuiu para a notoriedade do caso e para o clima de medo que se instalou na região na época. As investigações mobilizaram autoridades locais e estaduais, mas enfrentaram limitações significativas. Nos anos 1970, técnicas forenses como análise de DNA ainda não estavam disponíveis, o que dificultava a coleta e a interpretação de evidências. Além disso, a ausência de testemunhas confiáveis e a falta de conexões claras entre as vítimas tornaram o trabalho investigativo ainda mais complexo. Ao longo dos anos, diversos suspeitos foram considerados. Um dos nomes mais frequentemente associados ao caso é o de Kenneth Bianchi, que mais tarde seria identificado como um dos responsáveis pelos chamados estranguladores da colina, na Califórnia. Bianchi chegou a confessar envolvimento nos crimes do assassino do alfabeto durante interrogatórios, mas posteriormente retratou-se, e sua confissão foi considerada inconsistente pelas autoridades. Outro suspeito que chamou a atenção foi Joseph Naso, um fotógrafo que décadas depois foi condenado por assassinatos com características semelhantes. Naso mantinha registros que indicavam uma possível fixação por padrões envolvendo iniciais, o que levou alguns investigadores a considerá-lo uma possível ligação com o caso de Rochester. No entanto, não houve provas conclusivas que o conectassem diretamente aos crimes. Apesar das investigações contínuas e da análise de novas pistas ao longo dos anos, o caso permanece oficialmente sem solução. Em tempos mais recentes, autoridades reexaminaram evidências antigas utilizando técnicas modernas de ciência forense, incluindo testes de DNA. Ainda assim, até o momento, não houve uma identificação definitiva do responsável. O impacto desses acontecimentos foi profundo na comunidade local. Famílias passaram a adotar medidas mais rigorosas de segurança,
e o caso contribuiu para uma mudança mais ampla na forma como a sociedade percebia a segurança infantil. A ideia de que crianças poderiam ser vítimas de crimes aleatórios em plena luz do dia gerou um sentimento duradouro de vulnerabilidade. Além disso, o caso do assassino do alfabeto também levantou discussões sobre o papel da mídia na cobertura de crimes. A escolha do nome, baseada nas iniciais das vítimas, ajudou a fixar o caso na memória coletiva, mas também trouxe questionamentos sobre a forma como tragédias são rotuladas e apresentadas ao público. Décadas depois, o mistério continua a intrigar investigadores, jornalistas e estudiosos da criminologia. O caso é frequentemente revisitado em documentários, livros e análises acadêmicas, tanto pelo padrão incomum quanto pela ausência de respostas definitivas. Para as famílias das vítimas, no entanto, o tempo não apaga a dor. A busca por justiça permanece, mesmo após mais de 50 anos. O avanço das tecnologias forenses mantém viva a esperança de que, algum dia, o caso possa ser finalmente esclarecido. Enquanto isso, o assassino do alfabeto segue como um lembrete de que, mesmo com todos os avanços na investigação criminal, alguns casos permanecem envoltos em silêncio, desafiando o tempo e a compreensão humana. Este é o caso de hoje. Te espero no próximo vídeo. Até mais!